A partir de agora, aqui no Prime Time Especial Arena Eleições, vamos analisar as movimentações dos candidatos após o embate final de ontem e o que esperar dessa contagem regressiva que tem mexido com a ansiedade de todo um país. Eu já dou boa noite a todos os meus amigos aqui. Falta o Caio Junqueira, a gente vai ter Thaís Arbex e Felipe Moura Brasil ainda. Mas eu começo com você, Raquel, destacando um pouco o debate de ontem. A gente esperava um grande embate, principalmente entre os líderes das pesquisas, Jair Bolsonaro e Lula. Mas em nenhum momento eles se confrontaram diretamente, não fizeram perguntas diretamente um para o outro. Ok, talvez pelas regras do debate, mas a gente lembra que Jair Bolsonaro teve a oportunidade de fazer uma pergunta para Lula e não a fez, escolheu outro candidato. Mas é verdade também que eles se encontraram muitas vezes, nos direitos de resposta, né? Ele terceirizou esse papel de ficar confrontando Lula para o padre Kelman, né? Kelman. Ele enfim, ou o candidato padre. Ou o candidato padre, exato. Ele terceirizou esse papel, aliás, como a gente vinha conversando aqui, que era o que iria acontecer, para terceirizar essa rejeição, terceirizar o quem bate perde. Então, ele terceirizou isso para o padre. Isso ficava muito evidente ali nos bastidores, né? Enquanto eles conversavam, parecia ali que trocavam informações, de repente até perguntas. Agora, o embate, a agressividade entre eles ficou muito evidente, né, Márcio? No início do debate, a gente ouvia as reclamações do presidente Jair Bolsonaro fora do microfone. O presidente Lula também muito exaltado em alguns momentos com a agressividade do padre. Assim, a coisa subiu vários tons, muito além do necessário. Ficou realmente um clima muito agressivo. É muito difícil dizer o que pode sair daí. A gente não viu pesquisas ainda. Tem uma pesquisa recente da Quest que mostra que 90% das pessoas gostaria de decidir em primeiro turno. Se a agressividade toda do debate se refletir para as pessoas nesse sentido, nossa, vamos acabar logo com isso, talvez favoreça o ex-presidente Lula, mas não é uma coisa que está cristalizada, não. A gente vai trazer daqui a pouco um levantamento que a Quest fez, minuto a minuto, com a impressão das pessoas e quem elas acham que venceu o debate. Daqui a pouco a gente vai detalhar um pouco mais isso. Claro que o Renato está aqui, vai trazer muita informação desse monitoramento, dessa percepção que ele naturalmente já tem sobre o que se viu no debate. Mas eu queria jogar antes para você, Yuri. Falamos muito de Lula e Bolsonaro. Queria com você os outros candidatos, a chamada terceira via, digamos assim. Simone Tebet, Soraya, Ciro Gomes. Sem dúvida nenhuma, pelo menos na minha impressão, Simone parecia muito mais tranquila no endereçar perguntas, no receber a agressividade e de expor propostas, né? Ela teve muito cuidado em se preparar para os 3 debates, né, Márcio? E aí muita gente brincou que ela, depois de ontem, podia pedir música, porque ela foi destaque nos 3 debates que ocorreram nessa campanha eleitoral. E boa noite para todos aqui que estão com a gente nesse último Arena de primeiro turno, né? No fim das contas, é o nosso último programa aqui deste primeiro turno a ver o segundo turno. Mas acho que o que acontece? Desde a campanha, desde a pré-campanha, na verdade, na hora de montar o programa de governo, o que a gente ouvia de pessoas que colaboraram com o programa de Simone Tebet ou que participaram de reuniões, ela fez reuniões temáticas de várias áreas, não só economia, macroeconomia, mas também educação, saúde, saneamento, habitação, de que houve muita dedicação dela. E isso transparece, isso se reflete na sua performance num debate como esse. Ela mostra consistência na hora de falar. E esse foi o objetivo que a campanha traçou para ela e que ela própria traçou para a sua candidatura. Teve todo um caminho muito difícil de ser trilhado para se consolidar e se confirmar como candidata, diante de todos os problemas da terceira via que não são dela, são dos partidos, do PSDB, do próprio MDB, do Cidadania, que é o partido federado com o PSDB, depois do Podemos, que primeiro apostou em Sérgio Moro, foi trocado, foi preterido pela União Brasil, ficou sem o seu candidato, que era o com maior recall popular, e aí aderiu depois à campanha de Simone Tebet, mas ela foi para isso nos debates, para se colocar anti-Lula e Bolsonaro, fazer o confronto com os 2 candidatos, e teve a oportunidade de fazer esses 2 confrontos, porque foi ela a escolhida para Bolsonaro questionar
sobre uma declaração da sua vice Mara Gabrilli em relação ao assassinato do prefeito de Santo André, Celso Daniel, envolve toda uma questão pessoal de Mara Gabrilli, porque o pai dela era prestador de serviço, a empresa dele do transporte de ônibus em Santo André, etc. Era uma questão que não estava no radar da campanha, mas que ela, como se viu, ela se preparou se fosse questionada e respondeu à altura. Na primeira resposta dela, ela disse ao presidente Jair Bolsonaro que ele deveria questionar ao próprio Lula e não a ela, e que isso seria um ato de covardia, ou seja, já começou num patamar muito alto. E depois, quando questionou o Lula, questionou sobre questões programáticas, concretas ali relacionadas, foi questionado sobre mudanças climáticas, sobre meio ambiente, questionou sobre saúde, ou seja, foi com essa proposta e por isso muita gente está fazendo uma aposta aqui, isso não é nenhuma provocação, Renato, de quem vai terminar na frente, Ciro Gomes ou Simone Tebet, porque essa acabou se tornando um debate que não influi no resultado que importa da eleição, de quem vai ser o presidente da República, mas tem um simbolismo político e, a depender de como o próprio MDB vai lidar com esse resultado, seja o resultado de Simone Tebet, seja o resultado do MDB enquanto partido no Congresso Nacional, o que isso pode significar para os próximos anos da política brasileira. Porque não é parafraseando o que disse o próprio ex-presidente Lula quando ele se referiu a Ciro Gomes. Você está nervoso, Ciro? E ele parecia nervoso. Sim. A primeira pergunta que ele fez a Jair Bolsonaro, ele praticamente leu a pergunta. Na segunda, se eu não me engano, ele se enrolou muito nos números, numa questão que envolvia muitos números. Logo na primeira pergunta, né, Márcio, para o Lula, a resposta do Lula foi melhor do que a pergunta de Ciro Gomes. Numa estratégia de debate, os candidatos, né, e aí acho que o Renato pode se aprofundar mais nisso, os candidatos estudam para quem eles vão fazer a pergunta, porque nessa dinâmica usada na Rede Globo, você pergunta, um ou outro responde, você tem uma réplica, mas a tréplica, a última palavra, é de quem for escolhido. Então, essa escolha tem que ser muito bem feita. Mas né? o Ciro foi um estranhamento também, né? Porque ele costuma se desempenhar bem, ele fala bem, ele escorrega, ele é nervoso. Mas ontem ele estava completamente assim, desconcertado. Ele demorou a engatar, né? Depois, no final, ele até conseguiu ser mais assertivo, mas nessa primeira pergunta ele foi... Talvez porque ele não esperasse um Lula tão bem preparado. Lula foi mal no primeiro debate, não foi ao segundo debate. Havia uma expectativa se ele estava com vigor ou não. O que os seus aliados comemoram é que ele demonstrou estar em forma ali, não demonstrou ser uma pessoa que estava acuada ou que não soubesse reagir. E aí depois a gente pode discutir quanto essa reação foi equilibrada, né, Renato? Mas acho que você tem, enfim, as informações das suas quales e de como funciona essa dinâmica que... Bom, boa tarde a todos. Nós fizemos, Márcio, pesquisas no processo e vimos muitas pesquisas que as candidaturas estavam realizando, né? Conforme nós dissemos ontem, eu gosto de voltar a falar e de cobrar as análises que nós fizemos em outras arenas. Não ia mudar nada. O que podia acontecer para o debate mudar o resultado da eleição? Era um debate em que você não teria a possibilidade dos candidatos fazerem recortes e usar eles no horário eleitoral de televisão. Era um debate em que todas as balas de prata já tinham sido utilizadas. O presidente Bolsonaro até tentou colocar o caso do Celso Daniel e, como o Yuri disse, a Simone rapidamente resolveu essa questão. Era um debate em que o eleitor nem é um eleitor que se informa basicamente pela TV aberta e também pela cobertura que o jornalismo profissional faria sobre o debate, coberturas como a que nós estamos fazendo agora nesse momento. No dia seguinte. No dia seguinte. E que, portanto, dificilmente seria um novo caso Lurian ou uma edição do debate tão desfavorável a um dos dois candidatos. Então, objetivamente, o debate não tinha muita chance de mudar o cenário eleitoral, a não ser que algum candidato de terceira via se despontasse e levasse aí todos os votos úteis para ele. Por mais que eu concorde com a avaliação que a Simone saiu vitoriosa do debate, Márcio, foi uma vitória menor do que ela teve nos outros debates. Talvez o suficiente para conter aí uma migração de voto útil para Lula. Assim como o Ciro, né, que também teve um desempenho
pior, talvez, do que a maioria dos analistas considerasse necessário, mas que, na prática, estancou lá a sua migração para os votos válidos. Lula e Bolsonaro tentaram mostrar que não iam arregar um para o outro, que não iam ser covardes um com o outro. Para o Lula era importante fazer isso, porque no primeiro debate que foi a grande crítica que Lula recebeu. Agora, eu queria só colocar um ponto a mais para o nosso debate, um ponto a mais aqui na mesa, que é o quanto que as frases de efeito da Soraya e a presença do Kelman... não só, eu estou falando do ponto de vista de debate de proposta, não que eu assino embaixo que o Yuri e a Raquel falaram, mas no protagonismo dos candidatos líderes. Eu queria pegar esse seu gancho. Eu acho que teve um ponto que é o seguinte: tanto Simone quanto Soraya acabaram ajudando muito Lula porque elas desconstruíram duas armas, vamos colocar assim, que Bolsonaro tinha trago consigo para o debate. Essa questão do Celso Daniel. Que Bolsonaro tirou isso da cartola, é um tema muito antigo, muita gente nem sabe... Literalmente 20 anos. Literalmente Foi 20 anos, muita gente nem sabe do que a gente está falando, mas é um tema que, se você cortar para a rede social, é uma coisa que pega. E a Simone desconstruiu com uma elegância que depois ficou até difícil para o Bolsonaro trazer de volta à baila. Quando o Lula respondeu, o assunto já tinha ido embora. Já a Soraya, ela também desconstruiu de tal forma a figura do padre, né, o candidato padre, o padre de festa junina, que depois do embate que vem entre Lula e o suposto padre, que a campanha bolsonarista está até fazendo os cortes, dizendo que, olha, o Lula, né, levantou a voz para um padre, brigou com um padre, já ficou tão claro que era um personagem fake que ficou difícil para realmente emplacar esse discurso. Então, elas acabaram meio que indiretamente fazendo o serviço, vamos colocar assim, para o Lula de desarmar essas armadilhas.